É convidado da edição da noite o deputado do Bloco de Esquerda, José Moura Soeiro. Muito boa noite. Muito boa noite. Muito obrigado. Havia forma da Presidência da República ter tido representado neste encontro a juventude do Bloco ou não? É evidente que sim, o Bloco de Esquerda é uma plataforma para centenas de ativistas por todo o país e representa milhares de jovens. Desse ponto de vista, o Bloco de Esquerda poderia ser um interlocutor se o Presidente da República estivesse interessado em ouvir o Bloco de Esquerda e em ouvir as ideias que são ideias com que se identifica uma parte importante dos jovens em Portugal. Desse ponto de vista, o critério burocrático invocado pela Presidência da República é um critério irrelevante do ponto de vista daquilo que é o conteúdo deste debate e o interesse em ouvir opiniões e em ouvir sugestões sobre este problema. Qual é o prejuízo para o Bloco de Esquerda de ficar de fora deste roteiro que vai ser feito pelo Presidente? Não, nós temos as nossas ideias e apresentamos-las. Aliás, utilizamos a oportunidade do Presidente não nos querer ouvir para nos dirigirmos às pessoas que nos querem ouvir e para apresentarmos propostas. Foi isso mesmo que fizemos ontem, quando apresentamos 3 ideias fortes para envolver os jovens na participação política. Uma delas tem exatamente que ver com a criação de uma cultura de participação democrática nas escolas, no secundário e também no ensino superior. E outras, o combate à precariedade, que é o principal problema com que a nossa geração se confronta, a geração dos 500 euros, mas também abrir o campo político e de representação democrática à cidadania, a outras modalidades de participação políticas que não são necessariamente via jotas ou via partidos e também conceder o direito de voto às pessoas que já têm, a sociedade já impõe a partir dos 16 anos a possibilidade das pessoas trabalharem, o dever de pagarem impostos, já respondem os jovens a partir dos 16 criminalmente e, portanto, também achamos que, desse ponto de vista, incluir os jovens na política passa por respeitar a sua opinião e por assegurar que eles têm uma voz a dizer sobre os impostos, sobre o trabalho, sobre as leis. Portanto, deixá-los votar a partir dos 16 anos, é? Sim, isso é um ponto, entre outros. É evidente que isso é uma forma de abrir o campo político e o campo da representação democrática. Mas um dos problemas que este estudo põe, aliás, tudo isto, estas declarações presidenciais mostram muito mais a ignorância do Presidente da República sobre as modalidades de participação política dos jovens do que o distanciamento dos jovens face à política. Porque uma das coisas que o estudo da Católica diz é que os jovens reconhecem-se pouco na política institucional. Mas que têm muitas modalidades de intervenção política que podem não passar pelas jotas, mas que passam pela mobilização social em muitas esferas da vida. Os coletivos de precários são disso exemplo que têm surgido. A participação nas faculdades, a dinamização de iniciativas culturais e debate político nas faculdades, as marchas que tem havido, a luta dos estudantes secundários de há décadas pela educação sexual. Eu tenho percorrido desde o início do ano dezenas de escolas de norte a sul do país para ouvir os estudantes sobre educação sexual. E é tão simples quanto isto, sugerir às escolas que realizem um debate, disponibilizar-me para ir discutir a educação sexual. O que é que não existe? Como é que devia ser? E em todas as escolas são centenas de alunos que têm aparecido a esses debates, alunos com opinião, porque estão a discutir política, no caso a educação sexual, a partir do seu cotidiano e a partir do que lhes interessa. Eu acho que quando a política se interessa por aquilo que interessa aos jovens, os jovens envolvem-se nessa discussão, mesmo que não se reconheçam na política, tal como ela é representada pelos discursos mais ou menos velhos do Sr. Presidente da República ou pelas formas mais institucionais e mais fechadas do campo político. Ou seja, a questão é ao contrário. Há um alheamento da classe política, institucional, formal, daquilo que são as preocupações, daquilo que são os problemas dos jovens portugueses. Poria as coisas neste Eu creio que sim. Eu creio que há uma incapacidade da política que existe, que é uma política que promove a exclusão da participação não apenas dos jovens. O Presidente da República ratificou há poucos dias o Tratado de Lisboa, excluindo as pessoas, os cidadãos em geral, de se pronunciar sobre uma questão fundamental como é a questão da Europa, uma questão fundamental para o país. E toda a política, o rotativismo, os dois partidos que se sucedem sem mudar nada de fundamental, o populismo, que é substituir a participação das pessoas pela ideia de que há um salvador que vai resolver os problemas por nós, tudo isso são formas de afastamento das pessoas em relação à participação política de toda a população. E em relação aos jovens, eu acho que a incapacidade que a política que domina, em particular os partidos do poder, do rotativismo, têm essa incapacidade que têm tido para responder aos problemas da precariedade, dos recibos verdes, do trabalho temporário, aos problemas que os jovens colocam, por exemplo, sobre a educação sexual, aos problemas da autonomia e da emancipação juvenil, nas questões da habitação.
há efetivamente uma incapacidade do poder para responder às expectativas dos jovens. E depois há uma incapacidade de compreender que a política pode ser feita por muita gente, aliás, deve ser feita por toda a gente, até pelos políticos. A política pode ser feita em muitos lugares, até no Parlamento, mas pode ser feita nas escolas, na nossa vida. A política, a democratização da ação política e da participação política é exatamente nós conseguirmos que as pessoas se apropriem da sua vida coletiva e que os jovens tenham uma palavra a dizer em todos os espaços da sua vida. Isso é que é fundamental. Nessas reuniões que faz nas escolas portuguesas, os jovens têm a consciência de que estão a reunir-se com um partido político, com um deputado da Assembleia da República? Com certeza, eu vou a essas escolas na qualidade de deputado da Assembleia da República e começo exatamente por lhes dizer que nós escolhemos, o Bloco de Esquerda escolheu fazer uma lei sobre a educação sexual e escolhemos fazê-la envolvendo os jovens. Ou seja, não quisemos fazer uma lei apenas, quisemos despoltar um processo de participação na sociedade que envolvesse os jovens das escolas e conversamos com milhares de jovens em todos esses debates para lhes perguntarmos, para os envolvermos também na feitura de uma lei que os vai afetar. E isso é que é a democratização da política, nós dizermos às pessoas, as leis, aquilo que nos afeta, nós temos que ter uma opinião e temos que ter uma palavra a dizer. Quando nós vemos, e é por isso que nós falamos de mudar da ideia da educação para a cidadania, educar os jovens para a democracia, para quando eles forem grandes participarem. Não, a educação tem que ser feita na cidadania, não é educação para a democracia, é educação na democracia. As escolas têm de ser já em si um espaço de exercício de cidadania, de participação, e desse ponto de vista o que nós quisemos fazer, tivemos vários meses a percorrer as escolas para apresentarmos e para fazermos essa lei de forma participada, é exatamente dizer aos jovens: a política é a vossa escolha sobre a educação sexual, a política é a precariedade que nos afeta, a política é a gestão da nossa vida. E eles tinham essa noção? Eu creio que sim, porque quando as pessoas são chamadas a pronunciar sobre questões concretas e quando não têm que falar a linguagem dos políticos, mas quando podem falar da sua vida, com a sua linguagem, a partir da sua experiência, e esses jovens estão a discutir política. Não estão a intervir diretamente no sistema eleitoral. Mas a política não é só isso, é redutor quando nós reduzimos a política à participação eleitoral, sendo que essa é uma componente fundamental da vida democrática. Mas, tal como diz o estudo, sente nesses contactos que há de facto uma grande distância dos jovens em relação àquilo que nós chamamos o sistema político português, os partidos, o sistema, o discurso. E o que tem acontecido, e isso é importante percebermos, é que tem havido um acréscimo de qualificações. Os jovens são hoje mais conscientes, sabem mais acerca do mundo e da vida. E, ao mesmo tempo que há esse acréscimo de qualificações, até porque há mais jovens na escola, até mais tarde, os jovens são simultaneamente mais críticos em relação à forma como funcionam as instituições e à forma como funcionam os partidos. Isso não é necessariamente um desinteresse ou uma apatia, é uma forma mais crítica, é porque muitas vezes isso é a expressão de uma opinião política crítica sobre a forma fechada como funcionam os próprios partidos. E desse ponto de vista, eu acho que quando nós recolocamos a política no terreno da vida das pessoas, rapidamente as pessoas se envolvem se estiverem a discutir coisas que são relevantes para elas, e o exemplo da educação sexual no secundário é mas podíamos ir a outros. O exemplo que temos tido de surgimento de coletivos de precários, de pessoas que se organizam para colocar em cima da mesa a questão dos recibos verdes, do abuso que é o trabalho temporário, e que se organizam em coletivos informais, que são formas de participação diferentes, que dinamizam blogs, que têm formas de ação menos orgânica, é um exemplo do envolvimento político dos jovens.